Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos dando início com um tema muito interessante, do qual eu vou lançar como um desafio inicial, que é uma pergunta. Você ama ou idealiza? Então, nesse momento, nós vamos nos perguntar isso interiormente. Eu amo ou eu idealizo? A resposta nós só vamos dar no final, mas para nós mesmos. Ó, que bom, não vou perguntar para ninguém. Não vou perguntar. Então, nós vamos nos dar esta resposta. Então, eu quero um compromisso, né? Esse vai ser o desafio dessa preleção, desta noite. Você ama, ou melhor, eu amo ou idealizo? Então, nós vamos desenvolver esse tema para poder chegar a essa conclusão. Talvez muitos já estejam maquinando aqui. Eu acho isso, não, eu acho aquilo, eu tenho certeza que sim. Mas vamos juntos acompanhar alguns pontos importantes do qual nós vamos destacar, né? Para poder chegar a essa conclusão no finalzinho, hein? Então, ninguém vai embora. Né? Tomou passe e volta. Né? Muito bem. Para isso, eu trouxe o sinônimo, né? Do que é amar. Né? E é um verbo, ele vem do latim, chamado amare. Né? E é um sentimento que leva à prática, né? Onde envolve intimidade, envolve cuidado, envolve respeito, envolve até o desejo de bem-estar. Agora, o que é idealizar? Também é um verbo. Né? E ele cria na imaginação, veja só, ele cria na imaginação um modelo, ou seja, ele fantasia, ele imagina, ele foca muitas vezes apenas qualidades exageradas ou mesmo desejadas. E ignora defeitos, imperfeições, né? E com isso o que leva? A criar-se expectativas não cumpridas, seja para conosco, seja para com o próximo. E quando a gente cria expectativa e não é atendido, o que acontece com a gente? A gente fica chateado, a gente não gosta nem um pouquinho, porque a gente criou uma expectativa, idealizou, veja, na nossa imaginação, só que não foi atendido. Então, isso é só para a gente se situar nos dois verbos e assim poder dar continuidade ao nosso estudo e, no final, responder a nossa pergunta. João Evangelista, nos deixou no Novo Testamento uma frase. Ele diz: Deus é amor. E de fato, né? Deus é amor. Por amor, ele nos criou a todos. Daquela forma simples, ignorante, para que através das oportunidades, das vidas no campo físico, a gente um dia também aprenda a amar e seja um espírito puro e perfeito. Para isso, olha, a gente tem que caminhar muito. Ele nos deu esse planeta lindo, o nosso planeta Terra, que para muitos é uma casa, para outros uma escola, e ainda tem, para alguns, é um hospital. Então, aqui estamos com um propósito maior. Bendita encarnação. Tenho a certeza que lá do outro lado, na espiritualidade, tem uma fila gigante de espírito querendo a sua vez, querendo encarnar. E nós aqui estamos. Se nós estamos aqui, porque se foi confiado, se validou ali, recebemos a carta de fiança, você vai conseguir. Eu estou contigo. E aí a gente vem, né? A gente dá esse mergulho na carne. Antes a gente está lá do outro lado, fala, tá, beleza, pode mandar tudo, aguento tudo, né? Vou ter um mentor, um amigo, nossa, eu vou ter tantos me ajudando, imagina, pode. E a gente começa, pedir um bocadinho de coisa, né? Só que aí eles observam, analisam, né? Porque espírito de boa tendência já participa, viu?
dos processos de escolha, daqueles pontos básicos que vai compor a vida. Aí eles falam, não vamos devagar, né? Aí a gente dá um mergulho aqui na carne. Lá a gente enxergava 360 graus. Chega aqui, male, alguns metros na nossa frente. E aí, muitas das coisas são potencializadas, nem sempre. Graças a Deus que a gente esquece. Uns podem estar falando, mas também esqueci, né? Mas, graças a Deus, porque é pelo esquecimento que a gente tem um novo recomeço. E aqui nós estamos fazendo esse novo recomeço, nessa bendita oportunidade que Deus cuidou de tudo, por amor. Veja, no nosso planeta, nós temos a terra, o céu, o mar, temos a lua, temos as estrelas, temos o alimento. Veja, nas estações, nas nossas estações, verão, outono, inverno, primavera, nós temos variadas frutas, legumes, verdura. Ele nunca esqueceu de nós. Cuida da parte material, veja, para a nossa subsistência. Há muitos anos atrás, quando eu ia na feira, porque hoje é sacolão, né? A maioria, né? Eu não sei, ainda deve ter muitas feiras, né? Mas na minha época, quando eu era jovem, a maioria era só feira. Aí, e aquela gritaria, olha a maçã, olha a banana, não é? Eu não sei, mas deve permanecer igual hoje, né? As feiras que ainda estão aí. Aí tinha uma senhora, que eu nunca me esqueço, quando ela me falou assim, minha filha, compra de mim aqui, eu tenho maçã, eu tenho banana, tá? Compra, porque foi Deus que fez. Se Deus fez, não faz mal. Pode comer à vontade, leva. E, de fato, né, olha quanta sabedoria. Hoje, os alimentos industrializados é o que nos faz tão mal. Né? Agora, tudo que vem da natureza nos faz bem, nos abastece, nos auxilia, nos manter. Deus cuidando, por amor, de cada um de nós, pois isso nós temos para nós, presente na natureza. E Ele não deixou de cuidar também do alimento espiritual. Cuidou do alimento material, mas também do espiritual. Ou seja, nós tivemos grandes revelações até o momento. Com Moisés, nós tivemos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a maioria das frases começava com que palavra? Não. Não matar, não roubar, não cobiçar. Então, era tudo o que não era para fazer. Né? Aí, passados, isso era o que era necessário na época. E, pode ter certeza, a gente estava lá. Né? Porque nós somos bem antigos, muito antigos. Né? Então, nós precisávamos disso. Era um Deus mais duro. Né? E ali Moisés nos deixou os 10 mandamentos, nos mostrando o que não era recomendado ser feito. Passado 1.600 anos, vem Jesus. O espírito mais evoluído que já esteve encarnado entre nós, nos mostrando e nos trazendo a lei do amor. E aí, ele não veio descumprir os 10 mandamentos, mas veio dar cumprimento, mostrando o que era para fazer. Porque o que não era, já estava dito. Agora, o que era para fazer? E aí, nós tivemos também ali presente. Será que nós entendemos isso na época? Só eu que não. Não, né? Eu não quero ficar sozinha, né? Não, nós não entendemos e até hoje a gente tem dificuldade. Por isso que precisou vir mais 1.800 anos e vem a doutrina dos espíritos. Essa doutrina abençoada que não veio criar uma moral nova, mas veio nos fazer compreender o que Jesus quis dizer, com o que fazer. Porque ele veio nos mostrar como fazer o que Jesus Cristo nos deixou. Então, nós hoje temos Jesus como o nosso modelo, o nosso guia. Nós seguimos os seus ensinamentos. E aí nós vamos compreendendo um pouco melhor essa lei do amor, que é como uma fonte de água pura, que está disponível para quem quiser. Para quem quiser, não há distinção. Ela está ali. A lei do amor para todos nós. E aí aparecem diversos condutores de almas, que são as religiões, de como vão
buscar esta lei. E todas que estão fazendo o melhor pelo ser humano, dentro dessa lei do amor, estão cumprindo o seu papel. Por isso que a doutrina espírita respeita todas as religiões e abraça no sentido de o que for possível para poder colaborar. Então, nós temos aí essa fonte pura. E vamos fazendo a nossa caminhada. Né? O que a gente não conquista numa encarnação, vai conquistar na outra. E assim, nós vamos indo, vida após vida. Muitas vezes reencontrando pessoas queridas, né? Outras vezes aprendendo pelo amor a refazer o que foi desfeito em outrora. Veja as oportunidades benditas que nos são colocadas na vida. E o amor, isso nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11. O amor resume todos os ensinamentos de Jesus. Veja que ele é aquele sentimento por excelência. Tanto que os Espíritos nos esclarecem que, no princípio, nós éramos só instintos. Nessa época, a gente não lembra, mas pelos estudos a gente vai lembrar. Né? Era a época dos primitivos, a gente estava buscando a proteção contra o mau tempo, contra os animais ferozes, ficando em caverna, era ali, preservando a vida, os instintos. Mais avançado e corrompido, passamos a ter sensações. E aí os sentidos físicos foram mais aguçados. Né? E nós vamos aí desenvolvendo prazeres, tanto do lado positivo, quanto muitos também do lado negativo. E mais avançado, instruído e purificado, nós passamos a ter sentimentos. E aí nós temos diversos sentimentos, né? Alegria, até a tristeza, né? O sentimento de benevolência, tolerância. E assim nós vamos nos conhecendo através dos sentimentos que vão brotando diante das situações que nós vivenciamos. E o amor, o que é o amor? É o requinte dos sentimentos. Todos nós vamos chegar lá. Por isso que eu digo, a gente tem uma grande missão, que é aprender a amar. Né? Que é aprender a amar. Mas não é esse amor vulgar, né? Como às vezes a gente imagina, né? Mas é aquele amor, aquele sol interior que impulsiona todas as nossas aspirações. Porque, por exemplo, todo e qualquer profissional que está se dedicando a fazer a sua parte e colaborando com o meio, é por amor. Um pesquisador, um cientista, um professor, um médico. E aqui a gente pode lembrar de todas as profissões, desde que esteja fazendo sua parte da melhor forma, auxiliando o próximo no sentido do que for possível dentro da profissão que exerce, é por amor. Então, nós estamos caminhando. Razão pela qual a lei da sociedade é fundamental. No Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, nós temos a lei da sociedade. Precisamos uns dos outros, porque quem vive só, é difícil ter uma varinha curta ali nos cutucando, pedindo paciência, pedindo tolerância, pedindo compreensão. Vocês já perceberam? É difícil desenvolver sentimentos se não temos essa cobrança externa à nossa volta. Então, eu tenho certeza que todos, de alguma forma, já passaram por situações que precisaram exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão. E é assim que a gente cresce e que a gente evolui. Paulo de Tarso compreendeu tão bem isso, que ele disse que se eu falasse, olha o que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e até dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nesse momento, se eu não tivesse amor, ele seria como um metal que soa ou um sino que tine. Vazio, porque o amor nos preenche. O amor gera felicidade, o amor gera paz, né? Gera tranquilidade. Então, é uma disposição na nossa alma o amor. E a lei da sociedade impulsiona a todos nós
a essa vida de relação e a desenvolver essas potencialidades. É assim que a gente vai cumprindo a nossa grande missão, que é aprender a amar. E vamos superando o quê? Orgulho, vamos superando egoísmo e vamos partindo para a caridade, seja moral, seja material. E tudo começa onde? Não ouvi. Tudo começa onde? Tudo começa ali, ó. Porque todos nós nascemos. Tivemos um pai, tivemos uma mãe, né? Nos acolheram. Mesmo que hoje nós não estamos ao lado dos nossos pais biológicos, temos pais adotivos, não, é compromisso. É ali, é aquele acolhimento. É ali que tudo inicia, no lar. É ali que nós vamos encontrando maneiras diferentes de amar. Sabe aquele amor de irmão, aquele amor de filho, aquele amor de mãe, de pai, de esposa, de marido? Nós vamos encontrando formas diferentes de amar. Né? Dando um exemplo, né? Antes de eu iniciar aqui na doutrina, o meu filho acho que tinha... Quer dizer, eu iniciei, ele já tinha 6 meses, né, o meu primeiro filho. Mas eu ainda estava só no começo, né, vindo assistir palestra, não tinha iniciado as escolas. Então, ele, quando completou 1 ano e pouquinho, eu falava assim para ele: filho, fala mamãe. Sabe o que ele falava? Ninguém faz ideia? Ele falava papai. Aí eu falava assim: ele não me ama, porque ele só fala papai. Ele continuou falando papai um bom tempo, viu? Tudo era papai, 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 e nada de mamãe. E eu ficava: mas eu que troco, eu que dou mamar, eu que faço. Ele não chama meu nome, ele não me ama, né? Veja que a gente vai amadurecendo. E a gente vai percebendo que muitas vezes no lar, nós vamos encontrando as pessoas que têm mais afinidade com um ou com o outro. E às vezes tem aquele que a gente não tem tanta afinidade. Por quê? Porque tem processos ali pendentes. E quando tem processos pendentes, a gente precisa refazê-los. E é só por amor que a gente refaz. Por isso que nas famílias, nem tudo é um mar de rosa. Se a gente for avaliar, né? Se alguém está aqui numa família que esteja perfeita, graças a Deus. Mas a grande maioria enfrenta desafios, porque é ali que nós vamos nos reencontrar com aqueles que nós, de alguma forma, precisamos ajudar ou precisamos ser ajudados também. E precisamos refazer pontos importantes para o nosso avanço espiritual. E assim, nós vamos vendo as diversas formas de amar. Vimos as maneiras lá, né, que a gente viu como pai, como mãe, como filho. Agora a gente tem tantas formas de amar. Falar sem acusar. Veja, às vezes não está muito claro ali para vocês enxergarem, mas o que está ali é isso, mais ou menos, né? Ouvir sem interromper. Veja, às vezes a gente não deixa a pessoa falar. A gente já atropela. Não. A lei do amor está nisso, ouvir sem interromper. É responder sem brigar. Vocês já ouviram aquela frase, quando um não quer, 2 não briga? É verdade isso, quando um não quer, 2 não briga, né? Dar sem poupar, orar sem cessar, confiar sem vacilar, perdoar sem punir. Sabe aquela coisa? Eu perdoo, mas Deus é Pai? Nada como um dia após o outro. Né? Já ouviram, né? Essas frases. Então, é perdoar sem punir. Eu não vou esquecer o mal, não vou esquecer a ofensa. Mas se aquilo já não me machuca mais e eu não tampouco desejo mal para a criatura, eu já estou aplicando a lei do amor, porque eu estou perdoando. Então, veja que trabalho bacana que nós estamos aí fazendo. Tem um filme que eu gosto de lembrar quando eu falo da lei de sociedade, que é O Náufrago. Alguém já assistiu esse filme? Então, vocês vão lembrar que o ator, ele vive uma situação que ele passa por um acidente aéreo e só ele sobrevive e vai parar numa ilha. Ele e com quem? Com uma bola, né? E alguns pertences, né? Só que a necessidade dele era tanta de ter alguém do lado dele que ele adotou a bola como
um companheiro ali na ilha, né? E chamava a bola de que nome? Olha que todo mundo assistiu, é o Wilson, é isso mesmo. E assim ele conseguiu emocionalmente se manter, porque viver numa ilha não é fácil. E aí eu lembro também de uma situação, veja que é só com os meus filhos, né? Aqui é duro, viu? Quando ele já era adolescente, ele falou, quando ficava bravo comigo, ele falou: eu quero ir para uma ilha. Quero ficar longe de você e de todo mundo, quero ir para uma ilha. Aí, quando eu assisti o filme, eu falei para ele: filho, você lembra quando você falou isso? Ele falou: eu não lembro de nada. Mas é isso. Viver numa ilha não dá. A gente acaba não tendo, né, com quem poder exercitar todos esses sentimentos que surgem. E são muitos. Quem assistiu divertidamente aqui já sabe, são muitos. Tem 1 e o 2. Quem não assistiu, assista, é bem divertido, fala dos sentimentos, a raiva, o medo, a alegria, o nojo, a inveja, o tédio. É bem bacaninha, né? Para a gente, ele faz a gente levar, assim, nos levar a uma reflexão. Porque do autoconhecimento mesmo, porque são sentimentos que existem em nós e que a gente não pode negar. Porque no momento que a gente nega, a gente acaba vivendo uma vida de ilusão. Lembra do amar ou idealizar, que é a nossa pergunta? Então, é importante ver essa realidade que existe em mim, né? Os sentimentos que ainda estão presentes e que eu posso e devo conhecer, né? Para sublimar aqueles que, de alguma forma, estão naquele ponto exagerado, para chegar no ponto de equilíbrio, ou, em outras, conquistar as virtudes que nos faz crescer. De forma que no livro A Busca do Melhor, tem uma das. Eu não lembro o capítulo, mas o tema é Amas o Teu Desejo. Ele inicia dizendo, né, algumas questões aí importantes, né, de, às vezes, a gente pronunciar essas frases: eu me sinto tão só. Ninguém me ama. Já ouviram essa frase? Ninguém me ama. O que fazer diante de tal provação? Outros, às vezes, falam, principalmente espírita, hein? Esse é boa. Deve ser karma. Né? Deve ser karma. Então, aí eu digo, né, muita calma nessa hora, porque, primeiro, é importante a gente não culpar o passado. Né? O que passou, passou. Eu digo que como o passado é como um livro, a gente pode escrever e ali fica. O futuro, a gente não sabe. Mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. E um presente a gente abre como? Normalmente. Como que a gente abre um presente? Gente, só eu que gosto de presente? Feliz, com alegria, né? Com alegria. E viver a vida feliz com alegria faz a diferença. Porque senão a gente vai ficar igual o hard. Agora eu fui longe, né? Porque o hard é só para quem é da minha idade. Hard é um desenho também, né? Que ele falava o quê? Alguém lembra? Ainda bem que eu não só eu. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Ele falava. E o Lipe, que era o oposto. Vai dar certo, eu vou conseguir o leão. É bem bacana esse desenho, né? De forma que chega de culpar o passado. Né? Vamos viver o presente intensamente, com alegria. Evitar aquela posição de vítima, né? A culpa é de quem? Do outro. Não, é do outro. Eu sou ruim de matemática? Quem é o culpado? O professor, imagina, não me ensinou? Né? O meu casamento não está bom. A culpa é de quem? Do companheiro ou da companheira. Imagina que é minha. Mas veja, num casamento, não é só de um, é 50% para cada um. Isso eu estou falando uma união ali a dois, 50% para cada um. Se eu melhorar a minha parte, já melhorou 50%, metade. Só que a gente quer que melhore que parte? Ainda bem que não é só eu. A gente sempre espera, olha, ele podia parar de fumar, podia parar de beber, podia ser mais carinhoso, ou ela podia fazer pudim mais vezes, um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, né? E assim a gente vai caminhando, né? De forma que é importante a gente se libertar de crenças limitantes, porque as crenças limitantes também nos faz parar. Eu sou tão infeliz.
Aí eu não vou conseguir. Crença limitante. Veio isso na mente, dá a volta por cima, eu vou conseguir, eu sou filha de Deus, eu estou aqui encarnada porque Ele confiou em mim. Então eu posso, eu devo, eu vou, sabe? E ter, é claro, tem situações que estão fora do nosso alcance de mudanças. Uma doença grave, um desencarne. Aí eu vou fazer o quê? Me revoltar? Mas eu vou entregar e eu vou confiar. Porque aí entra a resignação, que é a aceitação. Aceitação não é só um consentimento da razão, mas é um consentimento do coração. Eu aceito, porque Deus está no comando. Então, a lei do amor envolve tudo isso, né? E um cuidado para a gente lembrar que ninguém está só. Nós podemos até nos sentir dessa forma, porque nós criamos expectativas, mas nós não estamos sozinhos. Quando nós criamos expectativas que não são atendidas, lembra que a gente acaba estando num processo de ilusão. E viver a dois, um ponto muito importante, tem antes disso, outro ponto importante a observar, que muitas vezes a gente também coloca a nossa felicidade na mão do outro. Cuidado. A felicidade tem que estar na nossa mão. É como a faca e o queijo, ali eu estou cortando. Eu preciso trazer para mim. E não tenho que ser feliz por conta do outro, mas ser feliz por mim. Lembrando que viver a dois é preciso, antes de qualquer coisa, buscar a realidade e viver bem consigo mesmo. Porque para eu amar alguém, eu preciso amar em primeiro lugar quem? Eu mesma. Se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Então é importante a gente se amar. No Livro dos Espíritos, na questão 939, eles falam, que tem muitas pessoas que dizem se amar perdidamente. Não, eu amo loucamente, Agora, quando acontece alguma mudança, quando aquele amor perdido está envolto só nas aparências, e eles são obrigados a conviver junto, às vezes o tempo vai passando, ou engorda ou emagrece. E aí, o que acontece com aquele amor que era louco, que era perdido, que era eterno? Quando só está voltado para as aparências, ele acaba. Porque quem ama não é o corpo, quem ama é o espírito. Quando o espírito ama, sabe, independente, está gorda, está magra, está nova, está mais na melhor idade, vou dizer assim, que eu estou nela, na melhor idade. Então, vai amar, porque é o espírito que ama e não é o corpo. Então, por isso que existe duas espécies de afeição, o do corpo e o da alma. Quando envolve só o corpo, pronto. Aí acabou. Porque aí você foge da sua realidade. Você entra no grau de ilusão. E aí acaba. E às vezes aquele amor passa para o ódio, às vezes de uma forma tão rápida. E às vezes a gente vê acontecendo casos terríveis, casos drásticos, inclusive, Então, é muito, muito importante esse ponto para a gente compreender também que às vezes as pessoas falam, eu quero a tampa da panela. Já ouviram falar? A metade da laranja. E uns usam o termo de alma gêmea. Então, é sempre bom lembrar que espíritos que estão nessa união perfeita são espíritos que têm afinidade, mas plena afinidade. Eles estão indo pelo mesmo trajeto, o mesmo caminho, virou, contornou, os dois juntos ali. Essa é a afinidade. Então, esse sentimento, nós um dia vamos ter por toda a humanidade esse amor que abraça, como Jesus abraça todo o nosso planeta Terra. Mas, por enquanto, nós estamos em aprendizado. Nós estamos nessa grande missão de aprender a amar. E o amor, ele é como um laço. Ele é um laço.
ele une e ele permanece ali. Mas ele não prende, ele não é um nó, e é tão pouco uma algema. Porque quem ama faz o quê? Tem uma frase, quem ama, liberta. Quem cuida, sem dúvida nenhuma, está tudo certo, mas quem ama, liberta. Se a criatura que está comigo há 20 anos chega e fala, não quero mais, encontrei uma de metade da minha idade, 30, encontrei uma de 30, vou fazer o quê? Pôr uma algema? Não, porque se eu amo, eu liberto, é escolha. Cada um sabe, né, o que quer para a sua vida e se aquilo é o melhor. E cada um também vai responder pelas suas obras. Nós não respondemos por ninguém. E da mesma forma que nós viemos para cá, sozinhos, a não ser que veio de gêmeos ali, né? Nasceu grudadinho, né? Mas nós vamos voltar. Olha, é compulsória a morte, o desencarne. E vamos deixar tudo. Vamos deixar joia, carro, casa, marido, esposa, filhos, amigos. Nós vamos deixar. O que nós vamos levar são essas conquistas que nós realizamos nesse período que aqui ficamos. Todo esse aprendizado dentro da lei do amor. Isso que nos leva. E essa união, esse laço, ele permanece mesmo com os espíritos que estão encarnados, o outro desencarnado. É como que está num país, o outro em outro país. Ele permanece, porque é a feição da alma. É a lei do amor presente. Tanto que Jesus Cristo, um doutor da lei, chegou para Jesus e perguntou, Jesus, qual é o maior mandamento? E ele responde o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. E o segundo, amarás o vosso próximo como o quê? Como a vós mesmos. Então, veja, Jesus resume todas as leis. Aqui nós temos, no complemento dessa passagem, ele contando uma parábola sobre o bom samaritano. O samaritano era uma pessoa muito discriminada na época. E ele fala de um homem que foi atacado, deixado quase morto, e ali passou um sacerdote. Não parou para ajudar, atravessou, seguiu. Veio um levita, que era como um professor de religião. Viu também, atravessou para o outro lado, não ajudou. E quem ajudou? Um samaritano. Uma pessoa que era discriminada porque não seguia a lei de Moisés. Foi quem ajudou. E aí Jesus pergunta para esse mesmo doutor da lei, quem? Porque ele perguntou quem é o meu próximo. Porque quando Jesus fala amarás o teu próximo como a vós mesmo, ele pergunta quem é o meu próximo. E ele responde com essa parábola. Aí Jesus pergunta para ele, quem foi o próximo daquele homem que estava lá, que foi atacado? Aí ele não teve nem coragem de falar a palavra samaritano. Olha só o preconceito. Ele falou o quê? Aquele que teve misericórdia. Então, para nós, para o nosso entendimento, é importante saber quem é o nosso próximo. E não vamos esquecer que o nosso próximo é aquele que está mais perto de nós. Porque não adianta eu ser a melhor pessoa do mundo aqui fora. Eu venho aqui, por exemplo, eu venho para cá, estudo, vamos estudar junto alguns pontos importantes. E aí, chego em casa chutando até o cachorro. Vai adiantar? Não vai adiantar. Não vivo aquilo que eu falo. É importante vivenciar aquilo que nós acreditamos. E dentro dessa vivência, fazer o nosso melhor, sendo exemplos. Porque eu aprendi uma coisa, e aprendi com os meus filhos. Palavra o vento leva. Palavra o vento leva. Agora, vou falar, o exemplo é o que fica. E é esse o grande ensinamento que nós temos que passar. Seja para aqueles que ainda estão ali, nossos filhinhos, nossos netos, nossos sobrinhos, seja quem for. É o nosso exemplo que conta. E aqui nós temos o resumo daquelas 3 revelações. Veja que com Moisés, o que ele fala, não mata, não rouba, não adultera, não cobice, não levante falso testemunho. E Jesus vem e fala, faça ao próximo o que você deseja para si. Veja, ele resumiu tudo.
Aí vem o Espiritismo e faz o quê? Como que eu vou fazer ao próximo o que eu desejo para mim? Aí ele vem explicando, seja indulgente, tolere, compreenda, seja benevolente, tenha boa vontade, ajuda desinteressadamente, perdoe, seja caridoso, ame. E assim, nós temos aí várias formas de praticar esse amor, essa caridade moral. Vamos ouvir, vamos compreender, aceitar, perdoar, calar. E agora, chegamos ao final. E podemos responder aquela pergunta lá do começo: eu amo ou eu idealizo? Mais uma dica: se eu amo, eu estou vivendo a minha realidade? Se eu amo, eu estou aprendendo a me amar para amar o próximo, que é a minha ponte de ligação com Deus? Ali. Se eu estou cumprindo isso, eu amo? É uma pergunta. Se eu idealizo, eu vivo fora da realidade. Então, eu estou vivendo fora da realidade? Eu estou vivendo na ilusão? Eu estou vivendo na fantasia? Eu estou criando constantemente expectativa para com os outros, querendo que as pessoas mudem, sejam perfeitas, ideais, ou mesmo para comigo mesmo, e que muitas vezes não são atendidas? Agora a gente pode responder essa pergunta, e eu não, como eu prometi, não vou perguntar para ninguém qual é a resposta. Mas eu quero que vocês reflitam e respondam para si mesmos.